Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai tratar de um dos pontos mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a renúncia de receita. Tem aplicação prática para o seu dia a dia, você que é gestor, é prefeito, vereador, enfim, trabalha com essas questões de finanças públicas, quanto também para você que vai fazer concurso público, que essa questão despenca na hora da sua prova. Então vamos lá, aqui tem uma breve apresentação sobre mim, caso você queira saber mais, é só dar uma olhada aqui no slide. E antes da gente entrar na questão, por exemplo, das hipóteses da renúncia, dos conceitos, dos quais são os requisitos, a gente é bom falar de uma contextualização dessa renúncia de receita. Ela ocorre quando o Estado deixa de arrecadar recursos que normalmente seriam utilizados para a prestação de serviços públicos. Então, o Estado arrecada ICMS, IPTU, IPVA, enfim, os vários impostos para prestar serviços de educação, saúde, mobilidade, segurança, enfim, uma infinidade de serviços públicos. Então, para que então o Estado ele vai deixar de arrecadar para diminuir essa prestação de serviço público? Vai ser principalmente por meio de duas finalidades que ele vai fazer isso. É para você desenvolver ou então para diminuir a carga tributária de determinados setores da economia. Vocês se lembram, por exemplo, na época da Covid, o preço das máscaras, do álcool em gel, enfim, todos os insumos estavam muito caros. O que o Estado fez então? Ele abaixou e diminuiu a carga tributária daqueles itens. Um outro ponto também são dos medicamentos. Os medicamentos, eles têm que ser acessíveis à população. Então o Estado vai e faz o quê? Diminui a carga tributária nesse tipo aqui de item. Outra questão também, a cesta básica, que ela é muito importante para a sociedade, né? A alimentação como um todo. E além dessa questão, por exemplo, se você só diminuir a carga tributária, você também pode querer desenvolver determinados setores da economia. Pensa no caso, por exemplo, de uma cidade que ela é muito turística. Como é que você pode fazer com que mais turistas venham para ela? É principalmente barateando os serviços ali naquela localidade. Então você diminui, por exemplo, os impostos nos restaurantes, diminui o imposto, por exemplo, ali nas pousadas, nos hotéis. Então, com tudo isso, você desenvolve aquela localidade. Então você abre mão da receita do Estado para um fim muito maior, ou seja, você tem um interesse público nessa sua medida. No entanto, tem vários riscos na hora que você implementa essas renúncias de receita. Aqui, quando a gente coloca um fim eminentemente público, esse é o certo. No entanto, na prática, pode acontecer o inverso. No lugar de você colocar o interesse público, você pode colocar o quê? Um interesse eminentemente privado nessa sua renúncia de receita. Aqui a gente poderia citar diversos casos de renúncia de receitas que não são necessários. Aqui a gente colocou, por exemplo, o caso de um prefeito que tinha, por exemplo, uma casa de festas ali de um amigo dele, e ele, sem nenhum interesse público, falou: olha, a partir de agora, como você é meu amigo, e pelo fato de você ser meu amigo, você não vai mais pagar imposto aqui na minha prefeitura. Aqui nesse caso, a gente observa que não foi o interesse público, mas sim um interesse unicamente particular daquele prefeito. Sempre então, quando eu coloco uma renúncia de casa de festas, vai estar errado? Não. Porque se você tiver, por exemplo, uma região turística, como eu falei antes, então você faz toda uma questão para desenvolver aquela localidade, questão do turismo, diversão, hospedagem, alimentação de forma integrada, isso não é errado. Mas agora, quando o interesse, quando o objetivo da renúncia é eminentemente privado, aí sim que está errado. Um outro risco também é que, para equilibrar as contas públicas, outro setor que não recebeu a renúncia pode ser sobrecarregado com a carga tributária. Então, nesse exemplo anterior aqui, que não tinha necessidade nenhuma do prefeito conceder uma renúncia para essa casa de festas, então, para você não diminuir essa prestação de serviço público, você vai ter que acabar compensando e aumentando, então, sobrecarregando outras áreas que não tiveram renúncia de receita. Por exemplo, aqui pode sobrecarregar a questão de educação, saúde e alimentação. E agora então a gente terminou essa breve contextualização e a gente vai entrar então nos pontos agora da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o conceito de renúncia tributária. A primeira coisa é a da sua abrangência. Aqui ela abrange apenas o quê? Tributos e contribuições. E aqui, como exemplo de tributos, a gente traz os impostos, taxas, contribuições de melhorias e também da contribuição, a gente traz o exemplo das contribuições sociais. Então, somente se eu estiver renunciando, abaixando uma receita do Estado em relação a tributos e contribuições, que vai ser renúncia de receita para fins de LRF. Então, por isso que a gente fala que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela escolheu esse conceito de renúncia de receita, escolhendo as receitas mais expressivas do Estado. Então, por isso, não vai compreender as demais receitas, como, por exemplo, as receitas patrimoniais, serviços, agropecuárias e industriais.
É o caso, por exemplo, do poder público quiser renunciar, por exemplo, uma receita de serviços, que é o caso do metrô, por exemplo, a passagem do metrô. Se ele quiser, por exemplo, uma passagem que custa R$ 5 e o poder público falar, olha, a partir de agora ou vai estar de graça ou então vai estar apenas R$ 1, você não precisa seguir os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Requisitos que a gente vai ver logo à frente. Então, todas as receitas que não sejam tributárias e também de contribuições, nenhuma delas vão incidir aqui as disposições da renúncia de receita para a Lei de Responsabilidade Fiscal. E também a gente tem que observar que a redução tem que ser discriminada. E aqui esse ponto é importantíssimo para a gente entender toda essa sistemática de renúncia de receita. Porque essa redução de imposto, de contribuição, tem que ser discriminada, ou então ela tem que ter um tratamento diferenciado, ou seja, um caráter não geral. O objetivo principal da renúncia de receita na LRF foi você combater injustiças específicas na hora de você conceder essa renúncia. Então, por exemplo, eu tenho vários setores que pagam ICMS. Por que eu escolhi somente o setor de, por exemplo, alimentação? Eu tenho todo mundo que paga, por exemplo, o IPTU. Porque eu escolhi somente o setor de festas para dar essa renúncia de receita. Então, é exatamente esse o conceito de renúncia de receita. Eu escolho um setor, escolho determinadas empresas e porque somente elas tiveram esse tratamento diferenciado. Então, por isso que essa renúncia ela tem que ter um caráter não geral. Se você tiver um caráter geral, abaixando para todo mundo, independentemente da situação, independente ali do segmento, não vai ser uma renúncia de receita. A renúncia de receita para fins de LRF é um tratamento discriminado, ou seja, é uma preferência que eu dei para determinado setor da atividade econômica. Então aqui a gente traz um exemplo, a redução geral, ou seja, para todo mundo, da alíquota de ICMS para todas as empresas não é uma renúncia, pois não é um tratamento diferenciado, é um tratamento geral. Então quando eu trato de forma geral todo mundo, não vai ser um conceito de renúncia de receita. Aqui o objetivo da LRF foi combater direcionamentos indevidos de diminuição de tributos e também de contribuições. E aqui a gente vai referir tanto a concessão quanto também a ampliação de incentivo ou de benefício. A concessão aqui vai ser a primeira vez que você concedeu aquele tratamento diferenciado. E já a ampliação, por exemplo, você tinha uma isenção de somente 50%, agora eu quero dar de 100%. Então, ou seja, eu tinha inicialmente uma concessão, agora eu tive uma ampliação desse benefício. E agora, para a gente avançar um pouco mais na matéria, a gente vai falar dos tipos da renúncia de receita. E o primeiro tipo de renúncia de receita que a gente vai ver vai ser a anistia. A anistia diz respeito ao perdão de penalidades tributárias, ou seja, as multas. Pensa o seguinte exemplo, determinada empresa era para ela ter arrecadado um ICMS de 1 milhão. O que aconteceu? A empresa arrecadou quanto? Arrecadou zero desse imposto. O que aconteceu então? Teve uma fiscalização tributária, o auditor falou, olha, você deixou de arrecadar esse 1 milhão, então aqui você vai obrigatoriamente ter que arrecadar esse 1 milhão, mas agora então, para servir de exemplo e nenhuma empresa mais deixar de arrecadar esse 1 milhão, como você fez, eu vou colocar uma multa para você de mais 2 milhões. Então, no lugar de você só ter de pagar esse 1 milhão, agora você vai ter que pagar 3 milhões. 1 milhão, que é o que você realmente deve, e mais 2 milhões, que é o fato de você não ter recolhido esse imposto no momento devido. Então, com isso, eu vou aplicar uma multa para você. Mas olha só, depois de um tempo, a administração pública, ela verifica que isso daí aconteceu não somente com essa empresa, mas com várias outras. Então, ela observa que, na verdade, todas as empresas deixaram de arrecadar, não foi por culpa da empresa, mas sim porque estava totalmente confusa essa legislação tributária. Então, o poder público ele pode fazer o seguinte, ninguém mais vai precisar pagar essa multa aqui de 2 milhões. Porque a partir desse momento, o que eu vou fazer? Eu vou anistiar. Então, o que a empresa vai ter que dever? Somente esse 1 milhão aqui de ICMS. Porque a anistia veio e perdoou essa penalidade tributária. E uma outra forma também de você diminuir e fazer uma renúncia tributária é você perdoar o principal da dívida. Então, aqui nesse nosso exemplo, a administração pública ela pode falar o seguinte, além de eu perdoar essa multa, eu vejo que a gente colocou esse tributo aqui de uma forma bem complicada, bem obscura, está tendo muito problema de interpretação. Então, para a gente evitar várias ações judiciais, vamos fazer o seguinte, vamos perdoar esse principal da dívida? Então, agora, além da empresa não precisar pagar essa multa de 2 milhões, ela também não precisa pagar esse ICMS principal aqui, que foi 1 milhão de reais. Outra forma também de você conceder essa renúncia de receita é por meio do subsídio, que é o quê? Tanto uma forma direta quanto uma forma indireta. Então, o subsídio, normalmente, é para você desenvolver também determinados setores da economia.
Você pode fazer isso de forma direta, que não interessa aqui muito pra gente. O que acontece essa forma direta? É quando, por exemplo, você fala, olha, eu estou dando R$ 1 milhão para determinados setores da economia. Você chega, por exemplo, com dinheiro público e fala, olha, eu estou dando 1 milhão aqui para você desenvolver o agro, desenvolver determinado setor turístico. Quanto também de forma indireta, o subsídio é quando você reduz tributos dessas empresas. Então, ela tem os vários tributos ali, incidentes, os vários impostos, e você fala o seguinte, ó, a partir de agora, determinados setores, por exemplo, do agronegócio, eles vão pagar menos impostos, ou seja, uma carga tributária vai ser menor. Então, isso é uma forma de subsídio indireto, que é o que interessa aqui pra gente. Mas, para fins de prova, pessoal, o que mais cai, o que é um pouco mais complicado, é o crédito presumido. O que acontece nesse crédito presumido? Permite creditar um valor estimado sobre determinado tributo, reduzindo o montante a pagar. O objetivo é neutralizar o efeito da recuperação dos impostos não cumulativos em caso de isenções. A gente vai por partes aqui para você gabaritar sempre que cair essa questão do crédito presumido. Pensa da seguinte forma, quando você tem uma isenção para determinado setor, o objetivo é o quê? Você diminuir a carga tributária e o produto daquele tipo de empreendimento ficar mais barato para a sociedade. E o segundo ponto que a gente tem que levar em consideração aqui nesse crédito presumido é que ele objetivo o quê? Neutralizar o efeito da recuperação dos impostos não cumulativos. O que são esses impostos não cumulativos? Imposto não cumulativo é feito para você não passar uma carga tributária muito grande para o consumidor final. Pense no seguinte exemplo. Uma indústria, ela compra matéria-prima. Então ela comprou, na hora que ela comprou, ela pagou, por exemplo, R$ 100 de ICMS. Na hora que ela fez a compra, ela pagou R$ 100 de ICMS. Mas na hora que ela vendeu, na hora da venda, ela pagou R$ 500 de ICMS. E como é um imposto não cumulativo, você vai aproveitar aquilo que você já pagou de ICMS na hora da venda. Então ela tinha que pagar quanto? R$ 500 para o Estado na hora da venda. Mas quanto ela já tinha pago? Ela já tinha pago R$ 100 de ICMS. Então no final ela só vai precisar pagar o quê? R$ 400 de ICMS. Porque ela vai conseguir compensar esse valor na hora da compra. Então, se ela pagasse mais os 500, quanto seria de ICMS no total? Seria os 100 da compra mais os 500 da venda. Então, ela teria pago R$ 600 de ICMS. Mas dessa forma aqui, ela só vai pagar 500 ao final, porque ela pagou 100 na compra e mais 400 na venda. Então, com isso, você diminui a carga tributária ao final do produto. Agora pense da seguinte forma, o Estado foi lá e concedeu isenção na hora da compra das mercadorias para essa empresa, para você baratear o valor dos produtos. Então qual foi o valor que ela pagou de ICMS na hora da compra? Foi zero. Mas só que ela não tem aqui isenção na hora da venda. Quanto que ela teria que pagar? R$ 500 de ICMS. Você concorda que tanto essa empresa aqui, que tem a isenção, quanto também a empresa anterior, as duas pagaram R$ 500 de ICMS. Essa daqui, ela pagou 500 porque ela não teve nenhum crédito de ICMS na hora da compra. E essa outra aqui, ela pagou mesmo os R$ 500, porque ela pagou R$ 100 aqui. No entanto, como é um imposto não cumulativo, ela pôde aproveitar esses R$ 100 anteriores. Então, as duas empresas pagaram R$ 500 de ICMS. Mas você concorda comigo que eu faço uma isenção exatamente para beneficiar determinado setor. E nesse caso aqui ela não teve benefício nenhum. Então o que você faz aqui por meio do crédito presumido? Você interpreta, você finge que ela pagou os R$ 100 aqui na hora da compra. Então o que vai acontecer? Você presumiu que ela pagou esses R$ 100 aqui de ICMS na hora da compra, mas ela não pagou nada e no final ela só vai precisar pagar o quê? 400. Então aí sim ela vai ter um benefício tributário, porque você vai considerar que ela pagou o imposto que ela não pagou. Então por isso que a gente fala que é um crédito presumido. E ela é utilizada para fazer o quê? Para você neutralizar esse efeito da recuperação desses impostos não cumulativos nos casos dessas isenções. Então, com isso, você concede um crédito presumido para essa empresa, simulando que ela teve ali um pagamento de ICMS na hora da compra desse produto. E somente com isso que você consegue efetivamente trazer um produto mais barato para esse tipo de empresa. Ficou claro, pessoal? Então agora a gente já vai avançar e falar da isenção. A isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Essa daqui é a causa mais comum que a gente tem de renúncia tributária, que são as isenções fiscais. Então você dispensa esse pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador. Então, normalmente é exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, o setor atacadista, quando tem uma isenção, por exemplo, do ICMS, o ICMS ele nem chega a ocorrer esse fato gerador, porque antes disso você já está isento, então não gera nenhum crédito para o Estado. E guarde bem isso, esse tipo de renúncia tributária é o mais comum por parte do Estado, é o que mais a gente observa no nosso dia a dia.
E aqui a gente tem duas observações. O parcelamento do tributo e também a renegociação da dívida, isso daí não é considerado uma renúncia de receita, mas somente uma forma de pagamento. Então, por exemplo, se eu tenho um tributo, por exemplo, de R$ 1.000 e eu divido em 10 vezes, não tem nenhum tipo de renúncia de receita. É apenas o que? Uma forma de pagamento melhor para a sociedade. Da mesma forma, a renegociação de dívida. Esses dois tipos não são considerados renúncia de receita, mas somente formas para você facilitar o pagamento pelos contribuintes. E agora, então, para saber se você prestou muita atenção na aula, a gente vai fazer várias questões para você não errar nada a respeito de renúncia de receita. Em um exercício, o Estado do Paraná renunciou a uma receita por meio da dispensa legal do débito tributário, devido por uma entidade. Essa espécie de renúncia de receita é denominada isenção. E aí, pessoal, o item está certo, está errado? Aqui, ó, dispensa legal. Veja bem essa palavra. Sempre quando a gente estiver falando de uma dispensa legal ou então uma renúncia de receita antes do fato gerador, a gente sempre vai estar falando de quê? De uma isenção. O item está certinho. E aqui então a gente trouxe um pequeno resumo. A isenção é exatamente isso, a dispensa legal do pagamento antes da ocorrência do fato gerador. Pessoal, fique bem claro isso mais uma vez. Isenção é o que é? Dispensa legal do pagamento antes da ocorrência do fato gerador. Próxima questão. Uma isenção de imposto somente constitui renúncia de receita se for generalizada, ou seja, aplicável a todos os contribuintes que pagam o referido imposto. Certo ou errado? O item está errado, né? Por quê? Porque se for generalizado, lembra que a gente falou? A renúncia de receita tem que ser discriminada. Você tem que ter ali favorecimento a determinado setor da atividade econômica. Se for de forma geral, não vai ser renúncia de receita para fins de LRF. A previsão de parcelamentos por impactar a previsão de arrecadação é considerada pela lei renúncia de receita. Parcelamento é renúncia de receita, pessoal? Não é, né? É somente uma forma de pagamento, não é considerado uma renúncia de receita. Trata-se de uma forma de renúncia de receita, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a remissão. E exatamente, né, pessoal, a remissão é o perdão do principal daquela dívida tributária. E já a anistia é o perdão da multa tributária. Como a gente colocou aqui em cima, a remissão, perdão do principal, e já a anistia é o perdão da multa. Entre as formas estabelecidas em lei, a renúncia poderá ocorrer mediante crédito presumido. Certo ou errado? Certinho, né? Exatamente o que a gente colocou, principalmente daqueles impostos não cumulativos. Próxima questão. Entre as formas estabelecidas em lei, a renúncia poderá ocorrer mediante renegociação da dívida ativa. E aqui o item está errado. A renegociação, junto com o parcelamento, não é uma renúncia de receita, mas somente forma de facilitar o pagamento pelo contribuinte. Quanto à renúncia da receita orçamentária, a espécie mais usual de renúncia, que é definida pelo Estado como a dispensa legal do débito tributário devido, é a anistia. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? O item está errado, né? Não é a anistia, mas é o que? A isenção. A renúncia de receita, descrita na LRF, compreende a concessão de isenção em caráter não geral. E aqui, pessoal, o item está certíssimo, né? Se for uma isenção em caráter geral, não vai ser uma renúncia de receita. Isenção é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito passivo, por infrações cometidas por este anteriormente à vigência da lei que a concedeu. E aqui, pessoal, não é isenção, é o que? Anistia. Então, por isso que o nosso item está errado. Próxima questão. Remissão representa a espécie de renúncia de receita vinculada ao perdão de dívida, que se dá em determinadas circunstâncias previstas em lei, tais como o valor diminuto da dívida. E aqui, pessoal, o item está certíssimo, né? Exatamente, a remissão é o perdão do principal da dívida. O montante de imposto cobrado na operação anterior, que objetiva neutralizar o efeito da recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes da circulação da mercadoria, é o conceito de crédito presumido. E aqui o item está certíssimo, né? Exatamente o conceito de crédito presumido, que vem despencando na hora da sua prova. Próxima questão. A espécie mais usual de renúncia de receita, conhecida como a dispensa legal pelo Estado do débito tributário devido, é a isenção. O item está certíssimo. Você está vendo que eu coloquei várias questões, tanto de isenção, que é o que? É a dispensa legal do tributo, quanto também do crédito presumido. Esses dois pontos vêm despencando na hora da sua prova. E com isso, então, a gente finaliza essa primeira aula e eu te espero na próxima, que a gente vai falar dos requisitos da renúncia de receita.